Olá, Juca. Meu nome é Cosmo. Eu sou apresentador aqui da TVT, do programa Revista Brasil TVT e também do Jornal da Rádio Brasil Atual. Ministro Zé Dirceu, é certo que o Brasil, com a presença do presidente Lula, tem um papel muito importante, não só aqui na América do Sul, mas em toda a América Latina. Pouco mais de 6 meses, 5 meses de governo, o presidente Lula já viajou para várias reuniões importantes aqui no continente sul-americano, mas também Europa, Estados Unidos e Ásia. Quero trazer minha pergunta, ministro, no que diz respeito aqui para a América Latina. Queria lhe ouvir sobre o papel do governo do presidente Lula aqui, a importância dele para a integração dos povos da América Latina, e, em particular, lhe ouvir no que diz respeito à relação do Brasil com 3 países, Cuba, Venezuela e Nicarágua. O que a gente pode esperar da política do governo Lula em relação a esses 3 países, ministro? O Brasil é, evidentemente, o principal país e pode, junto com a Colômbia, com o México e com a Argentina, certo, liderar um novo projeto de integração. Primeiro, Mercosul e Unasul. Depois, a CELAC, né? Uma visão mais latino-americana. Há condições para isso, porque se nós observarmos, porque nós temos sempre que observar a realidade concreta econômica. Se nós observarmos, todos os países da América do Sul têm como principal investidor hoje, o primeiro, a China, e primeiro mercado exportador a China. Portanto, a logística vai se mover para o Pacífico, porque ninguém vai ter o custo de logística para dar a volta no mundo para chegar na China, se nós temos aqui o Pacífico ao lado do Brasil. Então, se você observar Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, já a logística começa a se mover. Então, nós temos que pensar num projeto de integração de infraestrutura e num projeto de integração científico-tecnológico, além de político, social. Preciso voltar o Brasil a exportar capital, tecnologia e serviço. Esse é o ponto principal, esse é o nó da questão. Não é à toa que se fez uma campanha contra o BNDES, porque o BNDES tem 0,6% de inadimplência, os bancos têm 3,5%, 4,5%. Não é porque Cuba deixou de pagar pela pandemia, pela queda do turismo, e principalmente pelas sanções, pela guerra que os Estados Unidos há 60 anos mantêm contra Cuba. E a Venezuela, porque nós rompemos relações com a Venezuela, porque a Venezuela também sofreu sanções, e com a pandemia, e com a queda do preço do petróleo de $120 para $30, $40, certo? Sofreu uma crise sem precedentes. Agora, Cuba tem um ativo que é Mariel, que fomos nós que construímos, empresas brasileiras, que é um porto de águas profundas. O Caribe tem 50 milhões de habitantes e 50 milhões de turistas. Então nós vamos desconsiderar isso? A Venezuela tem 328 bilhões de barris de petróleo, ela deve para o Brasil $1 bilhão. Isso é risível, que é ridículo. E ela tem ureia, que nós não temos. E é um dos países mais ricos do mundo. Então nós temos que olhar que, por exemplo, se nós não restabelecermos as relações com a Venezuela rapidamente, a Colômbia ocupa o espaço, porque a Colômbia tem indústria leve, ligeira, como se fala, calçados, confecções, bolsas, indústria de eletrônica, indústria de peças e autopeças, e tem agricultura, quer dizer, e os colombianos e venezuelanos têm uma fronteira viva de milhões de pessoas. Então é preciso que o BNDES volte a ter o Exbank, que nós voltemos a construir rodovias, ferrovias, refinarias, siderúrgica, termoelétricas, hidrelétricas, estaleiros, gasodutos, oleodutos nesses países, inclusive agora, habitações. Ministro, deixa eu lhe interromper mais uma vez. Por que é difícil para certos setores da esquerda, e eu diria que de alguma maneira você representa isso com clareza, falar da questão democrática nesses países? Não, eu não tenho dificuldade de falar, só que nós temos que separar a posição política nossa, de lideranças, partidos, do governo. O governo brasileiro, primeiro, o governo brasileiro é um ator principal em qualquer transição na Venezuela, que está acontecendo. Vocês observam que a Chevron voltou para a Venezuela e que a semana passada a União Europeia, de certa forma, liberou a Repsol e a Total a investir na Venezuela, porque está havendo um processo
de transição e de eleições, está sendo pactuado. Porque essa discussão às vezes se torna complexa. Por quê? Porque, vamos supor, quando um governo é ameaçado por forças externas, ele tem que se defender. Que é o caso, por exemplo, da Venezuela. Porque o que aconteceu na Venezuela? O que aconteceu na Ucrânia? Foi dado um golpe de Estado, se destituiu um governo. Vamos partir do princípio que o governo não era democrático, mas se destituiu pela força um governo financiado com a presença do Biden, que era vice-presidente, com a presença do representante da União Europeia, dos embaixadores dos países escandinavos, da Alemanha. O Putin transformou a Crimeia numa Crimeia russa, que aliás ela é, historicamente, e a maioria da população. As consequências. Então, quando acontece o que aconteceu na Venezuela, em 2018 estava sendo feito um acordo na Venezuela. O presidente Martinelli, da República Dominicana, é testemunha. E o Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha, também é testemunha. 2 minutos antes do acordo, os americanos chamaram o principal negociador, ele não aceitou o acordo, aí iniciou-se todo o processo de destabilização e guerra civil na Venezuela. Cuba está cercada há 60 anos, as sanções são bárbaras. Cuba passa uma situação trágica agora, nesse momento. Vou dar um exemplo. Se tem uma empresa turística que está levando turistas para Cuba, os americanos compram e fecham. Os americanos começam a colocar barreiras alfandegárias de entrevistas, de revistas para os turistas canadenses, já que não pode proibir, porque o Canadá é um dos principais países que visita Cuba. Então nós temos que separar o Estado brasileiro, o governo brasileiro, cada governo tem uma orientação política. A nossa orientação é procurar apoiar tanto Cuba como Venezuela contra todo tipo de sanção e procurar normalizar a vida política nesse país, inclusive democrática.